Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog de leitura. E até agora eu não peguei um livro pra ler desde o mês passado. Eu não sei se eu entrei numa ressaca literária, eu não sei se é porque o mestrado tá começando a puxar mais na escrita, nos estudos, e eu estou um pouco ansiosa. Mas eu acabei não rendendo em nada de leitura esse mês, e aí eu pensei, por que não criar um incentivo? Se eu me comprometer a gravar um vlog, eu vou ter que ler, né? Vou me sentir um pouquinho obrigada a ler. E talvez isso faça com que essa ressaca acabe e isso passe, né? A luz talvez não esteja das melhores porque agora são 5h17. São 5h17 da tarde, então a iluminação natural já está indo embora. Mas vamos lá, né? Eu escolhi um livro que eu não conheço muito da história, nunca ouvi falar, nunca ouvi ninguém indicar, na verdade, né? Não em redes sociais, Instagram, nada. Mas uma amiga específica falou, cara, esse livro é muito bom, eu acho que você vai gostar, vai ser uma leitura legal. E aí eu comprei, pensei, por que não pegar ele, né? É um livro curto, eu acho que quando você está com ressaca literária ou uma dificuldade de ler, pegar uma história menorzinha ajuda bastante. E o livro escolhido foi o Bom Dia Tristeza, da Françoise Sagan. Eu não sei, é um livro francês, então eu não sei se a pronúncia do francês está correta, né? Mas aqui a gente vai acompanhar a história de Cécile e Raymond, seu pai, né? A Cécile perdeu a mãe logo quando ela era bem nova, então ela criou uma ligação muito forte com o pai dela ao longo da vida. E os dois vivem uma vida meio boêmia, assim, uma vida meio sem apego amoroso, gostam de... O livro descreve ela como uma pessoa que não aprendeu sobre amor, entendeu? Sobre vínculos afetivos, né? Além do pai dela. E o pai dela é descrito como um cara garanhão, aquele que na sinopse aqui até fala sobre seu pai e a mulher da vez dele, né? Então, aparentemente ele é um homem que muda o tempo todo de pessoas, não se apega a ninguém. Eu não sei se isso pode estar atrelado à questão do luto ou de traumas. Ainda, como eu falei, né, eu não comecei, eu só li o primeiro capítulo, então eu não posso explorar muito essas temáticas. Mas qual é a sinopse, né, o mote da história? A gente vai acompanhar a vida desses dois, né, desse pai e dessa filha. E ela é uma menina, aparentemente, que vive uma vida muito restrita. Ela estuda no internato, então provavelmente deve ter regras e amarras muito maiores. E finalmente chega a época de férias e eles vão pra uma cidade, eu não sei se é uma cidade da França. Eles vão passar as férias na Riviera Francesa. É um lugar meio de praia, assim, uma casa de veraneio. Lá, então, ele leva a mulher da vez que ele está, que essa mulher se chama Elsa. Acontece alguma reviravolta, né, durante essa viagem, que ela está se divertindo muito, a Cecília e eles estão se divertindo. Em algum momento, isso muda quando uma amiga a melhor amiga de sua mãe, da sua falecida mãe, chega nessa casa também. Ela é convidada pelo pai dela. Essa Cecília, né, essa filha fica, uai, por que você convidou ele? Uai, por que você convidou ela, perdão? E aparentemente as coisas começam a ficar abaladas aí, o seu pai decide casar de novo e o livro vai seguir essa trama, então, sobre os sentimentos de Cecília frente a essas decisões do pai, né? Isso tá na sinopse do livro, não sou eu falando, não é do que eu li ainda. Agora, antes de começar a gravar, porque como eu falei, eu só li o primeiro capítulo e no primeiro capítulo a única coisa que acontece é ela estar ansiosa pra chegar à época de férias, né? Ela começa a falar que o pai dela eles sempre viajam, eles têm esse vínculo, essa rotina, então ela está muito ansiosa. É um capítulo muito curto, deve ter, sei lá, umas 5 páginas, e então não deu pra sentir ainda. Hoje é sábado, eu pretendo terminar essa leitura amanhã. É um livro de 140 páginas, e hoje tem sprint de leitura com o clube que eu assino. Então eu vou pegar o clube e usar também como mais um incentivo, né? Por isso que eu decidi começar a gravar agora no finzinho da tarde, pra eu já engatar na leitura e
e já vim falar pra vocês, conversar com vocês sobre o que eu estou achando. É meu primeiro vlog de leitura, então eu não sei se vou estar fazendo certo, né? Não sei se até onde eu posso falar do livro, do que eu estou sentindo. Mas, enfim, eu espero gostar, espero que seja uma leitura boa e que me ajude a sair da ressaca literária que eu estou passando agora, né? Enfim, eu vou atualizando vocês conforme eu for lendo e é isso. Bye! Bom, gente, eu cheguei na página 95 de 140 aqui do livro. Da última vez que eu apareci aqui, eu só falei da sinopse que eu li e entendi mais ou menos, mas agora que eu li o livro eu posso falar com mais propriedade. Bom, o livro ele é dividido em duas partes, né? Parte 1 e parte 2, e eu estou na metade da parte 2. Já aconteceram muitas coisas mas muitas estão na sinopse do livro, então o que é de novo aqui não são os acontecimentos, mas como é que a Cecília lida com esses acontecimentos, que eu acho que é importante. Então não se preocupe com as coisas que eu vou falar, isso não é spoiler ou nada do tipo, eu vou tomar bastante cuidado com isso, porque eu acho que a experiência de vocês tem que ser importante também, né? Mas aqui, então, nós vamos acompanhar uma Cecília, que ela está ela já é adulta, acredito que ela já viva sozinha, mas não fala a idade dela. E ela vai relembrar um verão de quando ela tinha 17 anos. Nesse verão, ela passou por muitas coisas, despertou nela vários sentimentos diferentes. Então ela, como é que eu posso dizer? Ela quer lembrar desse verão porque ela acredita que seja um verão importante, né? Ela menciona logo no primeiro parágrafo que ela conhecia vários sentimentos como alegria, tédio, mas a tristeza era algo diferente para ela. Então, ela era uma pessoa feliz e ela conheceu, então, esse sentimento de tristeza pela primeira vez, que eu acredito que seja, né, esteja relacionado aqui com esse verão de quando ela tinha 17 anos. O primeiro ponto que eu fiquei curiosa é que aqui na orelha diz que a Françoise escreveu esse livro quando ela tinha apenas 18 anos. E a personagem aqui no livro tem 17. E eu fiquei me perguntando se existe alguma característica autobiográfica dela, né? Se existe alguma relação entre a personagem e a situação que a personagem viveu e sobre ela. Até porque não é um livro que não é crível, sabe? É algo que pode acontecer com qualquer um, né? E já aconteceu, por exemplo, comigo. Pra você ver que não é algo mirabolante. O que eu acho legal nesse estilo de livro, que pega um tópico muito simples, né? Porque aqui a gente tá falando de uma autora nova que decidiu fazer algo simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, porque estamos falando de relações humanas e sentimentos e transformação. Estamos falando de uma personagem jovem que já está passando por mudanças naturalmente do corpo, da mente, da vida. Nós sabemos o quanto ser jovem é ser intenso muitas vezes. E eu acho essas temáticas muito, muito incríveis. A Ferrante trabalha assim, de pegar às vezes uma situação muito simples, cotidiana, que você vê em qualquer literatura ou qualquer lugar, por exemplo, uma traição, e transformar aquilo em algo
muito profundo, muito interno, muito intenso também. Então, pra mim já foi um ponto positivíssimo, assim, do livro. Mas, como eu falei, né, sem mais delongas, a gente vai realmente acompanhar a Cecília. A gente tá escuro porque eu comecei a gravar antes do pôr do sol, e aí já se pôs, e acabou ficando escuro aqui. Mas não tem problema, tá? Eu acho que o importante é o livro. Mas aqui a gente vai acompanhar, então, a Cecília. Ela vai pra essa casa de veraneio. Ela fala um pouco sobre a relação que ela teve com o pai dela, a dificuldade que ela teve de entender que o pai dela trocava de mulheres a cada 6 meses. Ela perdeu o pai dela nesse verão, ele tinha 50 anos de idade e ele já tinha perdido a mulher há 15 anos. E a Cecília, ela fala que ela não teve dificuldade de entender que o pai dela encontraria uma nova pessoa. Ela teve dificuldade de entender que o pai dela encontraria uma nova pessoa a cada 6 meses. Essa foi a maior dificuldade que ela teve. Mas com o passar do tempo, ela se acostumou com essa situação, com essa vida mais livre que o pai dela vivia. Ela diz logo nas 3 primeiras páginas que o pai dela não reconhecia o que era fidelidade, seriedade e compromisso. Para ele era só se relacionar, ele não tem responsabilidade afetiva com ninguém, assim, com as pessoas. Então, eles vão para essa praia, para essa casa de praia, essa casa de veraneio. Lá ele leva a namorada que ele está no momento, que é a Elsa. E lá eles vivem felizes, dias felizes, né, os 3. Ela vai pra praia, ela conhece o Sírio, que é um garoto, eles ficam, e é um romancezinho, e você pensa, ah, vai ser isso, então vai ser um amor de praia, um amor de verão, e não tem nada a ver. É até que chega um momento que o pai dela chega pra ela e fala, ah, eu convidei a melhor amiga lá da sua mãe, a Anne, né, da sua falecida mãe, ela vai vir pra cá. E a Cecília e a Anne, elas já têm uma relação, né, as duas já se conhecem, a Anne já cobra, já participa ativamente, acredito, da vida da Cecília, só que é uma figura um pouco mais rigorosa. Ela é aquela mulher que cobra, ela não é uma mulher que pega pessoas aleatoriamente, ela é uma pessoa que você vê que é mais refinada, mais responsável. Aqui a Cecília, ela começa no livro falando que ela e o pai dela têm uma relação muito aberta um com o outro. Nossa, tá ficando muito escuro. Que melhorou um pouco. Ok. A Cecília fala sobre essa relação que ela tem de liberdade com o pai dela. Eles falam sobre tudo, sobre namoros, sobre tudo, sabe? Eles têm uma vida de muita sinceridade e parceria entre os dois, apesar da forma que ele escolheu viver, né? E ela fala também que ela não conhece o que é amar verdadeiramente, esse sentimento de apego, de falar, nossa, eu amo você. E pra ela tudo isso é muito novo, porque ela não é essa pessoa, ela quer pegar, ela quer curtir também, viver uma vida parecida com a do pai dela. Então eles bebem, eles enchem a cara, é algo que eles fazem naturalmente. Então, quando a Anne chega, fica aquele clima ruim do tipo, por que que meu pai chamaria mais uma mulher, sendo que ele já tá com uma namorada aqui, por que que ele faria isso, né? A gente se questiona por quê. Quando ela chega, eles resolvem, acho que no primeiro dia, assim, ir pra uma balada, os 4, né? Ele, a namorada, ela e a Anne. O pai fala pra Cecília e a Elsa, que é a namorada, ir na frente, que ele já estava indo atrás, logo em seguida. E aí a Cecília chega lá com a Elsa na balada, elas curtem um pouco, e chega um determinado que elas começam a questionar, ué, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí a Elsa já começa a chorar, porque ela já imagina o que tá acontecendo, né? E a Cecília fica revoltada, ela vai atrás dele, encontra o pai no estacionamento, dentro de um carro, junto com a Anne. E lá eles estavam conversando, né? Não tinha nada demais. E eles anunciam que eles vão casar. Eles decidiram se casar, que a partir de então eles estavam noivos. E você fica assim, oi? Ele não tava namorando agora e agora vai se casar e... Que responsabilidade afetiva, ele literalmente vai abandonar uma mulher que foi viajar com ele do nada pro nada, sabe? E é exatamente isso que ele faz. A Cecília fica revoltada com isso, porque ela fica se questionando, igual ela fala aqui, ó. Nossa, abri certinho na página. Ela questiona assim, eu não conseguia entender meu pai, tão obstinadamente contrário ao casamento, às amarras, decidia em uma noite, aquilo mudava toda a nossa vida. Perdíamos a independência. Aí ela fala que ela vislumbrou, então, a vida dela com os 3, né? E ela fica muito feliz, ela fica muito orgulhosa durante aquele momento, né? Ela tem um misto de sentimentos durante alguns segundos. De revolta pelo que ele fez com a Elsa,
de alegria, porque agora ela vai ter uma pessoa refinada na família, uma pessoa responsável, com amigos inteligentes, pessoas estudadas, e depois ela fica revoltada de novo. Ela fica nesse misto de sentimentos que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela que fica responsável de dar a notícia pra Elsa, pra você ver o quanto o pai dela, ele é um, assim, nossa. E aí, como eu falei, né, essa relação da Cecília com a Anne já era uma relação muito legal. Uma relação onde a Anne sempre cobrava a Cecília de ir bem nas aulas, nas provas, nas coisas. Então, quando ela chega lá e ela vê que a Cecília tá curtindo e tudo mais, ela pergunta como é que foi o exame. Uma prova, acredito, do internato, né? Eu não sei se era uma prova final de recuperação. Eu acredito que sim, eu não sei muito bem como é que funcionam os internatos, tá? E ela disse, levei bomba. Uma bela de uma bomba. E aí a Anne responde, não pode deixar de fazer esse exame em outubro. E aí o pai dela entra na frente, né? E fala, por quê? Interveio meu pai. Eu nunca tirei nenhum diploma e tenho uma vida opulenta. A Anne responde pra ele, né? Você já tinha certa fortuna pra começar. Aí vem você vê como é que o pai dela se comporta na educação da Cecília, né? Minha filha sempre vai encontrar homens que a sustentem, disse meu pai com dignidade. E a Anne não concorda com isso, né? Não trata aqui como é que era a relação dela com a mãe, né, da Cecília, já que elas eram melhores amigas. Eu não sei se ela se sente responsável por educar essa menina direito. E no início eu acho muito legal isso que ela faz, de cobrar, de falar, não, calma, se seu pai não tá fazendo essa função que ele deveria fazer, se seu pai não é responsável o suficiente, eu vou tomar a frente, então não, você vai estudar assim. Eu acho isso importante porque eu acredito muito no poder da educação, sabe? E eu acho isso legal. Mas ao mesmo tempo que eu acho isso muito legal, a dinâmica aqui muda muito, assim. Ela que tava curtindo o verão, indo pra praia, beijando meninos, sabe? Curtindo a vida, ela passa a ser praticamente proibida de fazer essas coisas. Ah, pra que você vai ficar indo na praia? Vai estudar. Então, e ela começa a botar rédeas mesmo na situação. E como eu falei, ao mesmo tempo que eu acho isso muito legal, chegaram situações de analisar roupa, a aparência, ou o jeito de se comportar, o jeito de falar, o jeito de tratar o pai, o jeito dos dois brincarem, a forma dela de brincar. Tudo isso passa a ser controlado. Aí é onde eu não concordo, porque ao mesmo tempo que eu acho que é importante essa questão da educação, eu também acho que é importante a gente dar tempo dos filhos se acostumarem com as mudanças. Não só os filhos, né? E eu acho que nessas horas o pai tinha que interferir, tipo, não, olha, eu e minha filha a gente brinca assim, sabe? A gente conversa dessa forma, a gente tem essa liberdade de falar essas coisas. E não podar cada vez mais e cortar cada vez mais essas relações. O pai dela, ele é um pamonha, gente, desculpa a forma de falar, mas ele é um pamonha, um grande de um pamonha. Tudo que a Anne decide fazer, o pai abaixa a cabeça e aceita e faz. E eu vejo que a Cecília olha pra ele assim, tipo, você não vai falar nada, você não vai fazer nada? E ele, não faz nada, não resolve fazer nada. Então, é uma situação onde você fica... É conflituoso pra ela. Você vê que antes ela era uma menina alegre, brincalhona, estava curtindo, vivendo a vida doidada. E sendo uma jovem de 17 anos irresponsável, ela passa a ser uma menina controlada e que no início ela ficou feliz com a possibilidade de viver uma vida melhor, de ter uma educação melhor, mas ao mesmo tempo ela se sente no conflito de, meu Deus, eu estou sendo controlada o tempo todo, eu não vou ter liberdade mais, eu não vou poder fazer nada mais, a minha vida mudou completamente. E nós sabemos como é que é ter 17 anos e viver essa vida, essas coisas numa intensidade muito grande. E aí ela começa então a bolar um plano para poder acabar com esse casamento, né? A partir daí eu não vou falar mais. Então eu acredito que eu nem vá voltar a falar mais do que eu achei do final. Talvez eu grave um único take só falando do que eu gostei, né? Mas eu gosto muito de livros assim, como eu falei, da Helena. O Apanhador no Campo de Centeio também é assim, de falar sobre uma situação muito pequena assim, se você for analisar os problemas do mundo, uma situação muito pequena e as consequências que aquilo ali pode gerar pro nosso interno, sabe? Então, eu já adianto que eu tô adorando esse livro de verdade, assim. Não sei se entra para um favorito da vida, mas com certeza entra para um livro que eu leria, sabe?
várias vezes e indicaria para amigos. A escrita é uma delícia, é muito rápido, é muito curto, dá para você ler assim em um dia brincando, porque os capítulos são curtos. Eu estou demorando porque, como eu falei, eu estou numa ressaca literária braba, braba mesmo. Eu comecei a gravar esse vlog no dia 10, pra vocês terem noção. E hoje é dia 26, 25, não sei. E eu não terminei, e eu não li mais nada. Mas é minha forma de tentar, né? Eu estou tentando voltar ativa. Mas assim, gente, eu estou gostando do livro, de verdade. Acredito que hoje eu termino. E eu devo aparecer aqui só pra falar, eu gostei, favoritei. Ou não, se eu não aparecer, eu deixo aqui já meu parecer. Foi um livro muito bom. Está sendo uma experiência muito legal. É um livro para quem está com ressaca, para quem não está. É uma temática muito importante. Assuntos familiares, relações, entende? Responsabilidade afetiva, sentimentos profundos. Então é um livro que eu realmente gostei, estou gostando. Enfim, é isso. Como eu falei, eu não sei se eu volto aqui mais. Gente, passando aqui pra avisar que eu finalizei o livro. Foi uma experiência bem incrível. Eu falei que talvez eu não voltaria aqui, porque provavelmente o final era previsível, eu já imaginava o que ia acontecer, e eu devo dizer que eu estava completamente errada. O livro começa morno, tá? Chega num determinado momento, assim, que você fala, ah, ok, eu acho que eu entendi qual é a proposta. Chega no meio, assim, que você fala, ok, tem um plano, e eu acho que já sei onde isso vai dar. E quando chega no final, que eu não vou falar, porque eu acho que estraga toda a surpresa, o final surpreende, assim, sabe? Eu não esperava o que aconteceu aqui. E quando eu terminei, eu fiquei assim, gente, não acredito, faz todo sentido. Agora, o início faz todo sentido com o final faz todo sentido com o início. E foi uma experiência muito boa, eu gostei demais de ter lido esse livro. Foi um livro que me ajudou a sair da ressaca literária. Logo depois que eu terminei ele, eu já peguei outro e eu não estava conseguindo ler, né? Então, assim, eu indico bastante. Agradeço a Jessie por ter me indicado essa obra. Ela falou que é a minha cara e realmente, depois que eu terminei, eu falei, cara, é realmente a minha cara. E eu gostei muito mesmo, tá? Então eu indico pra vocês, quem quiser ler, tá aqui, ó. Essa edição é muito bonitinha, a escrita é ótima, é curtinho e a diagramação é perfeita, tá? Então, assim, gente, eu super indico pra vocês, eu amei. Não sei se eu favoritei, mas assim, um 4,8 com certeza, porque é muito bom. Então, eu vou remoer um pouquinho mais a história e talvez vire um favorito sim, porque eu realmente gostei da experiência de ler ele. Enfim, gente, eu deixo aqui meus agradecimentos pra quem chegou até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe com seus amigos e deixe aqui nos comentários também o que vocês gostariam de ver aqui, se vocês gostariam de ver resenhas ou vlogs, mais vlogs de leitura. Foi minha primeira experiência, eu não sei ainda o que gravar, o quanto gravar e o que falar, mas eu gostei bastante, então deixa aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, beijinho, bye!